Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. A partir de agora eu vou estar gravando algumas aulas sobre transformadores, tá? Com o intuito de estar ajudando vocês também nesse tipo de área que às vezes pode ser que tenha alguma brecha, né? Alguma coisa que não tenha sido aprendida, ou para aqueles que estão iniciando também, para que possam estar aprendendo e desenvolvendo bem seus conhecimentos na prática, né? E está aumentando cada vez a sua grade de conhecimentos na área eletroeletrônica, tá bom? Então, vamos lá que tem bastante coisa para ser vista. Bom, pessoal, vamos começar a nossa videoaula sobre transformador monofásico, então. A simbologia de um transformador, gente, basicamente é essa daqui, ó. Então, o transformador monofásico, ele possui um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Qual que é a função do enrolamento primário, gente? O enrolamento primário do transformador, ele é um enrolamento onde você vai aplicar a tensão da rede elétrica, tá ok? Então, o enrolamento primário é sempre o enrolamento do transformador que você vai aplicar a rede elétrica, a tensão da rede elétrica. Então, aqui, ó, se esse cara aqui é o meu primário, é aqui que eu vou aplicar a minha tensão da rede, ou a tensão que eu quero converter numa tensão maior ou menor, tá ok? Por exemplo, 127 volts, uma frequência de 60 Hz. Tá ok? Então aqui seria o meu enrolamento primário, que é o enrolamento onde eu entro com a tensão da rede. Tá ok? Então esse aqui é 127, que seria, por exemplo, fase e aqui neutro, né? Se fosse 220, seria o que? Fase e fase. Beleza? Então, o outro enrolamento, pessoal, é chamado de enrolamento secundário. O enrolamento secundário, né, enrolamento ou parte do transformador, onde você vai conectar o que? A carga que você quer ligar, ok? E o que é essa carga aí que você quer ligar? Essa carga pode ser um conjunto de lâmpadas, pode ser motores, pode ser vários tipos de coisas diferentes, tá ok? É aquilo que você quer acionar, é aquilo que você quer ligar, tá ok? Por exemplo, se esse transformador aqui vai alimentar um circuito onde vai ter um microcontrolador, um circuito digital, esses circuitos trabalham com 5 volts. Então, esse transformador aqui ele vai ter que converter uma tensão do primário para o secundário, por exemplo, de 127 para 5, que é a tensão que vai alimentar a minha carga de 5 volts. Agora, por exemplo, se você tiver uma carga que é um conjunto de lâmpadas de 24 volts ou contatores de 24 volts, o seu transformador vai ter que ser um transformador que converta 127 para 24. Tá ok? Então, como que você escolhe o tipo de transformador? A partir da tensão da sua carga, aquilo que você está querendo alimentar. Tá ok? Então, primário é sempre onde entra a tensão da rede e secundário é sempre o enrolamento onde você vai conectar a carga que você quer ligar. Tá ok? A simbologia pode ser essa aqui ou essa aqui também, tá ok? Representada por dois indutores, né? Duas bobinas, tá ok? Uma do primário e uma do secundário. Aqui você conectaria também a tua tensão da rede, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos colocar 220 aqui, uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede. E aqui o secundário é onde você conectaria, por exemplo, uma lâmpada, uma lâmpada 24 volts, tá ok? Vou chamar de H1 aqui. Beleza? Tudo bem, gente? Então, os transformadores, eles são o que? Eletricamente isolados. E como que eles conseguem ser eletricamente isolados? Por quê? Porque o enrolamento primário é totalmente isolado do enrolamento secundário, ou seja, não tem nenhuma conexão elétrica aqui. Tá ok? Eles não são unidos eletricamente, então por isso que eles são isolados. Tá ok? Mas como que eu consigo então que a tensão que eu coloco aqui no primário passe a ser convertida, seja uma transmissão de energia para o secundário? Bom, isso são princípios físicos, tá, gente? O primeiro princípio físico diz o seguinte, que quando você percorre um condutor por uma corrente alternada e essa corrente passando por esse condutor, por esse conjunto de bobinas, por esse conjunto de espiras, vai gerar aqui ao redor o que? Um campo eletromagnético.
Tá ok? Então esse campo eletromagnético, essas linhas de campo, elas vão estar atingindo tudo aquilo que estiver ao seu redor, ó. Tá ok? Uma vez gerado esse campo eletromagnético, se nele estiver imerso um outro condutor elétrico, a partir desse campo magnético alternado, que foi gerado por essa corrente alternada, vai ser induzida nesse enrolamento secundário aqui uma outra corrente elétrica e também o que? Alternada. Tá ok? Então, a partir de uma corrente elétrica no primário, gerou-se um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético alternado, como essa bobina do secundário está imersa nesse campo eletromagnético, nele também vai ser gerado o quê? Uma outra corrente I alternada. E, logicamente, se eu gero uma corrente nesse enrolamento secundário, o que vai acontecer nessa carga aqui? Vai se gerar uma tensão elétrica. Tá ok? Então, por isso que eles são eletricamente isolados, porque o que induz a tensão do primário no secundário é o que? É o campo eletromagnético. Tá ok, gente? Beleza? Mesma coisa para esse caso aqui, tá? O que muda só a simbologia. Tá bom? Então, é o que eu disse, né? A transformação de tensão é baseada no quê? Na indução da tensão a partir da variação do campo eletromagnético. Se esse campo eletromagnético fosse constante, não existiria o quê? A transmissão da tensão do primário para o secundário, porque o que faz com que essa transmissão, essa indução de tensão aconteça, é a variação do campo magnético, tá? Porque hora aqui está positivo, hora está negativo, hora está negativo, hora está positivo. Então essa variação no sentido do campo é que faz com que aconteça a transmissão de energia do primário para o secundário. Tudo bem? Por isso que o transformador nunca será conectado em corrente contínua, e sempre corrente alternada. Tá ok? Então, ó, o transformador, gente, o transformador monofásico, ele se divide em 3 tipos, tá? O abaixador, o elevador e o isolador. No transformador abaixador, gente, a tensão que você vai conectar no primário, por exemplo, 127 volts, a tensão do secundário vai ser sempre o quê? Menor. Então ele vai fazer o quê? Abaixar a tensão que você coloca no primário para ser colocado no secundário. Então, por exemplo, um transformador de 127 volts barra 24 volts. Ok? Então, conectando 127 no primário, eu tenho 24 no secundário. Beleza, gente? Então, ó. Então, como ele é abaixador, ele converteu, por exemplo, 127 do primário para 24 volts no secundário. Agora, o transformador elevador, que é o próximo tipo aqui que eu vou explicar para vocês, ele faz o contrário. Ele pega a tensão que você colocou no primário e vai aumentar para que a tensão no secundário seja maior, tá? Ou seja, ele está elevando a tensão do primário. Então, por exemplo, um transformador de 127 volts para 220 volts. Tá ok? Então a tensão do primário está sendo o quê? Elevada e sendo transformada em 220 volts no secundário. Tá ok? Então esse é um outro tipo de transformador aí. E o último deles é o transformador isolador, que nada faz mais o quê? Que pega a tensão da rede, que vai ser conectada no primário, e transforme num mesmo valor para a tensão do secundário. Mas aí você fica perguntando, né? Por que fazer isso aí, Rodolfo? Bom, existem algumas aplicações, gente, que a pessoa, por segurança, quer que todo o seu circuito eletrônico, circuito elétrico que seja conectado aqui no secundário, seja isolado da rede. Por exemplo, se der algum curto-circuito, alguma sobretensão aqui no primário, isso acaba não atingindo diretamente o secundário, né? Porque daí vai ter suas proteções e etc, né? Por exemplo, vamos dizer que o primário do transformador entra em curto, né? Então, ao invés de conectar todo o circuito eletrônico diretamente na rede, o que ele faz? Coloca um transformador isolador
para que apenas isole, né, todo o seu circuito de aquilo que esteja se passando aqui na rede, né? Então, se tiver algum curto-circuito nessa parte aqui, como o circuito está conectado no secundário, ele está de certa forma protegido, tá ok? Então, para que pequenos problemas que possam acontecer aqui, para que isso não interfira no circuito, não queime, não danifique, tá? Então, essa é a principal aplicação do transformador isolador, para que o circuito que esteja conectado no secundário esteja isolado, né, de forma direta da rede elétrica, ok? Uma forma de proteção. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima parte, tá? Que agora a gente vai falar do núcleo do transformador. Gente, o transformador, né, a princípio, esse que eu mostrei para vocês, não possuía um núcleo, né? Então, essa parte aqui do primário para com o secundário estava em vazio. É colocado-se um material núcleo entre o primário e o secundário para qual função? Para que esse núcleo aumente a capacidade de transmissão de energia do primário para o secundário, tá ok? Para que ele possa estabilizar e deixar com maior proporção o campo magnético do primário no secundário, tá? Então, melhorando a condição de transformação de energia, tá ok? Esse núcleo, ele vai ser basicamente de dois materiais, tá? Se a frequência da rede que você está conectando aqui no teu transformador, vamos supor que seja a nossa rede elétrica aqui, né? 220 volts por 60 Hz, tá ok? Se você conectar uma rede elétrica com frequência F até 20 kHz, esse núcleo do transformador ele vai ser de material